Quando uma progressão geométrica possui apenas 3, 4 e 5 elementos, é possível fazer uma relação com seus elementos e tornar o cálculo dos seus termos e da razão mais simplificado. Então, hoje a nossa aula é sobre notação especial da progressão geométrica. Então, vamos lá. Olá, sou o professor Sena do canal Sena Mate e iremos hoje falar sobre as notações especiais da progressão geométrica. Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal e acione o sininho, que é para você receber aí as atualizações, tá bom? Vamos lá, começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, eu já dei para vocês a introdução, né? Então vamos direto para a primeira notação. A primeira notação é APG de 3 termos, tá bom? Eu botei aqui, ó, 3 termos, por que, Seninha? Porque só tem 3 valores, ó, A1, A2 e A3, primeiro termo, segundo e terceiro, tranquilo? Aqui eu irei dar a vocês duas fórmulas que vocês podem utilizar lá nos seus cálculos do vestibular, tá bom? Primeiro, o que é que eu irei fazer para esse primeiro exemplo nosso? Eu vou chamar, pessoal, esse A1 aqui de x, tá bom? Você sabe que para poder achar o próximo termo, você tem que pegar o A1 e multiplicar pela sua razão, que é o Q. Lembra disso? Então vamos lá. Então o meu A1 eu vou chamar de x. Para achar o A2, eu vou pegar este x, vou multiplicar por Q. Então x vezes Q vai dar xq, que é o segundo termo, tranquilo? Agora eu vou pegar esse xq aqui e vou multiplicar novamente por Q, que vai dar xq ao quadrado. Então, esta fórmula aqui é o que determina um APG de 3 termos, né? Onde o primeiro termo é x, o segundo é xq e o terceiro é xq ao quadrado, tá bom? Mas existe um outro método, né? O outro exemplo que nós iremos ver agora, que é esse aqui, ó. Tá? Agora, ao invés de chamar o A1, o primeiro termo de x, eu irei chamar o A2, tá bom? Então, o A2 é x. Perceba, para cá, ó, indo para a direita, eu devo multiplicar por Q. Então, x vezes Q, ou seja, x vezes a sua razão Q, vai dar xq. Agora, se eu voltar, eu estou fazendo o inverso da multiplicação. O inverso da multiplicação é uma divisão, tranquilo? Então, vou pegar esse x aqui e vou dividir por Q, que vai ficar dessa forma, x dividido por Q. Então, essa daí é uma segunda fórmula, um segundo método que você pode utilizar nos exercícios, tá bom? Vamos agora para a segunda notação, que é uma APG de 4 termos. Pessoal, existe também a notação, a terceira, que é a APG de 5 termos. Existe a de 6, a de 7. O esquema sempre é o mesmo, tá? Mas nós iremos estudar até a quarta. Então, a quarta aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar esse A1 aqui de x, tá? Então, o A1 é x. Lembre que o próximo eu vou ter que multiplicar pela razão Q. Então, x vezes Q dá xq. Eu agora vou pegar esse xq, vou multiplicar novamente pela razão Q. Então, xq vezes Q vai dar xq ao quadrado. Por que ao quadrado, Seninha? Lembra que aqui é 1 e aqui é 1? Lá na propriedade da potência, bases iguais, repete a base e soma o expoente. Então, aqui é 1, por isso que deu 2. Tranquilo? Agora, para achar o quarto termo, eu vou pegar esse x que é o quadrado, vou multiplicar pela razão Q. Tá aqui, ó. Eu já tenho o Q ao quadrado aqui, com o daqui vai ficar x à terceira, ou seja, xq à terceira. Significa dizer que um APG de 3 termos ele pode ser representado por x para o primeiro termo, xq para o segundo termo, xq ao quadrado para o terceiro termo, xq à terceira para o quarto termo, tá bom? Agora vamos para propriedades da APG, pessoal, que é o seguinte: a primeira propriedade diz assim: devido ao comportamento da APG, ela preserva algumas propriedades. A primeira dela é que o produto dos termos equidistantes do extremo é sempre igual. Aí você diz: Seninha, não entendi, foi nada sobre essa primeira propriedade aí. É o seguinte, pessoal, vamos ver aqui no exemplo. Tá vendo aqui, quando ele falou equidistantes os extremos, você vai pegar o primeiro com o último, esse 8 com 32, desta forma. Mas vamos devagar. Ó, o que ele está dizendo que é o produto de 2 vezes 2048 vai dar 4.096, mas que tem o mesmo resultado se eu pegasse o 8 vezes 512. 8 vezes 512 dá 4.096. Vamos supor que eu quero pegar o 32 e o 128.
32 vezes 128 também dá 4.096. Então, está aí provado que o produto dos termos equidistantes do extremo é sempre igual. Agora, se liga numa coisa. Esse aqui é uma PG que tem 6 termos, né? Os termos aí, a quantidade de termos são pares. Vamos ver agora com ímpar. Com ímpar é o seguinte, quando a PG possui uma quantidade ímpar de termos, porque a anterior ela tinha quantidade par de termos, tá bom? Vamos fazer com ímpar. Há um termo central. Esse termo ao quadrado também é igual ao produto dos termos equidistantes. Então, vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Pessoal, é o seguinte, veja como eu queria fazer. Eu iria fazer da mesma forma que o outro, vou usar o produto dos equidistantes, tá bom? Veja como é que vai acontecer aqui, ó. Ó, 1 vezes 64 dá o próprio 64. Eu não quero mais pegar o 1 nem o 64, eu quero pegar o 2 e o 32. 2 vezes 32 vai dar 64. Você percebeu? Agora eu quero pegar o 4 e o 16. 4 vezes 16 também dá 64. Aí você diz, Seninha, e esse 8? Lembra o que ele falou aqui, ó, ao quadrado, termo central ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8, que vai dar 64. Então, quando ele for ímpar, o termo central ao quadrado tem que dar igual ao produto dos termos equidistantes, tá bom? Então, aí nós vimos a primeira propriedade, quando seus termos têm uma quantidade par e quando ele tem ímpar. Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte, o termo central da PG também a sua média geométrica. Pessoal, média geométrica, você vai pegar o central é igual a raiz quadrada lá dos extremos. Por exemplo, vamos supor que eu quero pegar o 2 e o 38. O termo central é esse 8 aqui, tá, pessoal? Então, esse 8 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 32. Vamos ver se é verdade. 2 vezes 32 vai dar aí 64. E qual é a raiz quadrada de 64 mesmo? É 8. Então, está provado. Mas vamos supor que eu não quero pegar nem o 12 nem o 32. Eu quero pegar o 4 e o 16, tá? Tem que dar o central, tá? Então, esse 8 é igual a raiz quadrada desse 4 vezes 16. Perceba lá, ó, 4 vezes 16 dá 64. E a raiz quadrada de 64 é quem mesmo? 8. Então, está provado que o termo central da PG é também a sua média geométrica, tá bom? Vamos seguir. Vamos agora para um exercício que diz o seguinte, sabendo que os números 4 e 81 são respectivamente o primeiro e o último termo de uma PG com uma quantidade ímpar de elementos, opa, se ele tem a quantidade ímpar de elementos, porque ele tem central, tá bom? Seu termo central é justamente o que ele quer. Então vamos lá. O que foi que ele me deu? Ele disse que tem 4 e 81. Esse 4 aqui é o primeiro termo. E esse 81 é o último termo, né, que é o termo geral, ou seja, o AN. Então, o AN, tá bom? Ele disse que ele quer aí o termo central. Olha como eu armei para vocês, tá? Eu tenho o primeiro, tenho o último e o termo central está aqui no meio. Quando isso acontece, pessoal, eu posso utilizar a média geométrica, né? É a central, o valor, o termo central, igual a raiz quadrada do produto dos seus extremos. Aqui, ó, lembra que aqui é o centro e aqui é o termo equidistante. Então, ó, esse termo central é igual a raiz quadrada do produto dos extremos, né, dos termos equidistantes. Está aqui armado. Sendo que esse A1 é 4 e esse AN é 81. Então, vamos substituir aqui. Pessoal, perceba que a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 81 é 9. Então, terei x igual a 2 vezes 9, sendo que 2 vezes 9 é 18. Significa dizer que nós estamos diante aí da alternativa D. Não é uma questãozinha bem tranquila. Vamos para a segunda. Outra questão aqui de vestibular, que diz o seguinte, a soma de 3 termos consecutivos de uma PG é 21 e o produto é 216. Sabendo-se que a razão é um número inteiro, ou seja, não pode ser decimal, calcule esse número, esses números. Pessoal, ele falou que são 3 termos, tá? Lembra lá da nossa fórmula de 3 termos? Esta aqui, ó. Beleza? Ao que ele fala que a soma desses 3 tem que dar 21. Então, eu terei x sobre q mais xq igual a 21. Olha ele aqui. Beleza?
Depois ele fala que o produto desses três tem que dar 216. Então, terei x sobre q vezes xq igual a 216, tá bom? Armando aí o que ele falou na questão, agora vamos resolver. Pessoal, eu percebi que aqui eu posso cortar esse q com esse q e achar o x, tá? Então vamos usar primeiro essa segunda informação da questão. Então vamos lá, cortando esse q com esse q, porque q dividido por q dá 1, morreu, né? X vezes x dá x a terceira, que é igual a 216. Perceba o seguinte, que 216 é a mesma coisa de 6 ao cubo, né? Olha aqui, ó, 6 ao cubo. Sena, como é que eu sei que é 6 ao cubo? Só é tirar o MMC, tá, pessoal? Tira o MMC e você vai cortando de 3 em 3 até achar a resposta. Ou seja, você também pode achar a raiz cúbica de 216, tá bom? Mas vamos lá. Esse expoente aqui é igual a esse, eu posso cortá-lo, né? São aí iguais. X é igual a 6, acabei de achar o meu x, beleza? Ou seja, achei aqui o segundo termo, tá bom? O segundo termo aqui ele diz que é 6. Então, ou é a letra A ou a letra B, porque aqui é 18, aqui é 13, aqui é 2. Então, está eliminado C, D e E, beleza? Preciso achar a razão agora. Perceba o que é que eu vou fazer. Se eu já usei esse aqui, eu vou usar a primeira informação aqui. Sendo que no lugar desse x, eu vou substituir por 6. Então, vai ficar 6 sobre q mais 6q igual a 21. Desta forma aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Olha aqui, ó. Pessoal, precisa eliminar essa fração. Como esse aqui é um denominador, só tem uma fração aqui, eu vou pegar esse q, passar para cá multiplicando, pegar esse q, passar para cá multiplicando 6q, pegar esse q e passar para cá multiplicando 21. Então, esse 6 que está aqui, que é o numerador dele, repete, tá? Olha aqui. Q vezes 6 dá 6q. Q vezes 6q dá 6q ao quadrado. Q vezes 21 dá 21q. Beleza? Agora vamos arrumar, porque isso aqui é uma equação segundo grau, ó, q ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 6q ao quadrado aqui, esse continua, esse 6 vem aqui para cá, né, no lugar desse, ficou organizado. Esse 21q ele entrou negativo, ele aqui, ó, certo? Pessoal, eu preciso resolver esse 6q com esse menos 21, tá bom? Então 6q ao quadrado, vou repetir, agora presta atenção, mais 6q menos 21q dá menos 15q, sinal do maior e subtrai, tá bom? Repete aqui a constante mais 6 igual a 0. Estamos aí com a equação segundo grau. Mas eu percebi o seguinte, que 6, 15 e 6 eu posso simplificar, posso dividir aí por 3, tá? Se eu dividir por 3 vai ficar aqui, ó, 2q ao quadrado, menos 15 por 3 vai dar menos 5q, 6 por 3 dá 2, vai ficar mais 2. Tudo isso aqui igual a 0, tá? Equação segundo grau. O A aqui não é 1, então não vai dar para fazer aí pela soma e produto, né? Dá para fazer, mas fica mais difícil. Vamos fazer pelo delta mesmo, pelo discriminante, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui a equação. Primeira coisa, achar A, B e C. O A é 2, o B é menos 5, o C é 2. Tá ele aqui. Vamos para a delta, o discriminante. A fórmula é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse B é menos 5, negativo, fica no parêntese. Fica menos 5 ao quadrado no parêntese. Menos 4 da fórmula, o A é 2, o C é 2. Tranquilo? Agora vamos resolver. Menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5 dá 25. Menos da fórmula, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. 25 menos 16 dá 9, então o discriminante é 9. Beleza? Vamos agora achar a raiz, achar o Q. Tá aqui as informações, aqui o Q, tá? Lembra que aqui é o x, mas no caso o nosso x é o Q. Então, qual é a fórmula para achar esse Q? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido pelo 2a, né? Nós estamos usando aí novamente Bhaskara. Então, vamos lá. Esse b aqui, pessoal, é menos 5. Bota no parênteses, tá? O menos da fórmula. Mais ou menos a raiz do discriminante, do delta, que é 9, tá aqui. 2 vezes a é 2, tá bom? Então, vamos resolver. Menos com menos dá mais, fica mais 5, mais ou menos a raiz de 9, que é 3. Então, mais 5, mais ou menos 3. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Agora, vamos separar o positivo do negativo. Então, vai ficar 5 mais 3 sobre 4, tá aqui. Sendo que 5 mais 3 dá 8, que vou dividir por 4. 8 dividido por 4, aí vai dar 2. Então, o primeiro Q da gente é 2, tá bom?
Agora vamos para o negativo, que é 5 menos 3, que dá 2, dividido por 4. Ele aqui, ó. Pessoal, vou simplificar aqui por 2, aqui por 2, então vai ficar 1 sobre 2. Lembre que a pergunta aqui diz que a razão é um número inteiro, então não podemos usar esse 1 sobre 2, iremos usar aqui o 2, tá bom? Ótimo, achou o x, que é 6, achou o q, que é 2, aí ficou mais fácil agora. Perceba aqui, ó, o x é 6 e o q é 2, tá aqui, ó. O x é 6, tá aqui, e aqui xq, 6 vezes 2, armado, tá bom? 6 dividido por 2 dá 3. 6, que é o segundo termo, repete. 6 vezes 2 dá 12. Nós estamos falando aí da alternativa A. Tranquilidade? Uma questão bem cansativa, mas tranquilo, dá para você aí usar aí as propriedades tudo direitinho, tudo organizado. É só seguir o passo a passo, tá bom? Vamos agora para a terceira e última questão dessa nossa aula aí, tá bom? Pessoal, mas antes, dá uma força aí pro canal Senamato, se inscreva no canal, acione o sininho, divulgue esse trabalho para os seus amigos aí, tá bom? Vamos ajudar aí o canal a crescer. Agora vamos deixar de conversa e vamos para o terceiro e última questão da nossa aula, que diz o seguinte: em uma PG de 4 termos, a soma dos 2 primeiros é 12 e a soma dos 2 últimos é 300. Determine a razão Q dessa PG. Pessoal, ele falou 4 termos. Olha a fórmula dele aqui, ó. X, xq, xq ao quadrado, xq ao cubo. Tranquilo? Ele deu outra informação aqui. A soma dos 2 primeiros é 12, ou seja, esse aqui mais esse, ou seja, x mais xq vai dar 12. Olha aqui. A terceira, no caso, né? A terceira informação, que é a primeira, disse que era 4 termos, né? A terceira informação é que a soma dos 2 últimos é 300, ou seja, x que é o quadrado mais x que é a terceira tem que dar 300, ou ele aqui. Pessoal, eu percebi que aqui eu posso usar uma fatoração, porque eu tenho termos aí semelhantes, né? Aqui, ó, x e x, então eu vou botar esse x para fora. Botando ele para fora, ó, x dividido por x dá 1. xq dividido pelo x está aqui, ó, esse x veio para cá, ficou só o q igual a 12, tá bom? É o fator comum, a fatoração aí, fator comum. Qual é o fator comum aqui? X e x, q e q. Mas qual q, Seninha? Q ao quadrado ou q ao cubo? O menor expoente, tá? Então, quem vai para fora é o xq ao quadrado, né? Tá aqui, ó. Então, ó, xq ao quadrado dividido por xq ao quadrado dá 1. X dividido por x é 1, esqueça. Q a terceira tem q a segunda fora, ficou só um q. Tranquilo? Depois de fazer aqui essa fatoraçãozinha, a pergunta dele, pessoal, é quem é a razão. Então, eu tenho que tirar esse x aqui. Eu tenho que arrumar um valor para esse x. Eu volto para esse, ó. Eu vou pegar esse 1 mais q, vou passar para cá, dividindo, porque ele está multiplicando o x. Vai ficar dessa forma. Por que eu fiz isso? Porque no lugar desse x eu vou colocar 12 sobre 1 mais q. Percebeu agora? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. X é o 12 sobre 1 mais q, vezes o q ao quadrado, vezes 1 mais q no parênteses, igual a 300. Percebeu? Tranquilo? Para que isso? Para ficar só q na conta. Mas eu percebi que tudo aqui é produto, então eu posso cortar o 1 mais q com 1 mais q. Fazendo isso, o que sobrou para mim foi 12q ao quadrado igual a 300. Tá aqui. Pessoal, se eu pego esse 300 e divido por 12, vai dar 25, tá? Agora, preste atenção nessa questão. Esse 2 aqui é a raiz quadrada do 25, mas não é só a raiz quadrada, é mais ou menos a raiz quadrada de 25. Lembre sempre disso. E mais ou menos a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Nós estamos falando aí da alternativa E, essa pegadinha aí no final, tá bom? Pessoal, é isso aí. Nós vimos aí os fatores especiais, tá? As propriedadezinhas, tá bom? Por hoje é só e até a próxima aula.